Capítulo 1. Há entre nós uma nova geração poética, geração viçosa, galharda e cheia de fervor e convicção. Mas haverá também uma poesia nova, uma tentativa ao menos? Fora absurdo negá-lo. Há uma tentativa de poesia nova, uma expressão incompleta, difusa, transitiva, alguma coisa que, se ainda não é o futuro, não é já o passado. Nem tudo é ouro nessa produção recente, e o mesmo ouro nem sempre se revela de bom quilate. Não há um fôlego igual e constante, mas o essencial é que um espírito novo parece animar a geração que alvorece. O essencial é que essa geração não sequer dá o trabalho de prolongar o ocaso de um dia que verdadeiramente acabou. Já é alguma coisa, esse dia em que foi o romantismo, teve as suas horas de arrebatamento, de cansaço e por fim sonolência, até que sobreveio a tarde e negrejou a noite. A nova geração chasqueia às vezes do romantismo. Não se pode exigir da extrema juventude a exata ponderação das coisas. Não há impor à reflexão entusiasmo. De outra sorte, essa geração teria advertido que a extinção de um grande movimento literário não importa a condenação formal e absoluta de tudo o que ele afirmou. Alguma coisa entra e fica no pecúlio do espírito humano. Mais do que ninguém, estava ela obrigada a não ver no romantismo um simples interregno, um brilhante pesadelo, um efeito sem causa, mas alguma coisa mais que, se não deu tudo o que prometia, deixa quanto basta para legitimá-lo. Morre porque é mortal. As teorias passam, mas as verdades necessárias devem subsistir. Isso que Renan dizia há poucos meses da religião e da ciência. Podemos aplicá-lo à poesia e à arte. A poesia não pode ser eterna repetição. Está dito e redito que ao período espontâneo e original sucede a fase da convenção e do processo técnico, e é então que a poesia, necessidade virtual do homem, forceja por quebrar o molde e substituí-lo. Tal é o destino da musa romântica, mas não há só inadvertência naquele desdém dos moços. Vejo aí também um pouco de ingratidão. A alguns deles, se é a musa nova que o amamenta, foi aquela grande moribunda que os gerou, e até os que ainda cheiram puro leite romântico. Contudo, acho legítima explicação ao desdém dos novos poetas. Eles abriram os olhos ao som de um lirismo pessoal, que, salvas as exceções, era a mais enervadora música possível, a mais trivial e xoxa. A poesia subjetiva gera efetivamente aos derradeiros limites da convenção, descera ao brinco pueril, a uma enfiada de coisas piegas e vulgares. Os grandes dias de outrora tinham positivamente acabado, e se de longe em longe algum raio de luz vinha aquecer a poesia transida e debilitada, era talvez uma estrela, não era o sol, de envolta com isso. Ocorreu uma circunstância grave, o desenvolvimento das ciências modernas, que despovoaram o céu dos rapazes, que lhe deram diferente noção das coisas, e um sentimento que de nenhuma maneira podia ser o da geração que os precedeu. Os naturalistas, refazendo a história das coisas, vinham chamar para o mundo externo todas as atenções de uma juventude que já não podia entender as imprecações do varão de Ruse. Ao contrário, parece que um dos caracteres da nova direção intelectual terá de ser um otimismo, não só tranquilo, mas triunfante. Já o é às vezes a nossa mocidade manifesta certamente o desejo de ver alguma coisa por terra, uma instituição, um credo, algum uso, algum abuso, mas a ordem geral do universo parece-lhe a perfeição mesma. A humanidade que ela canta em seus versos está bem longe de ser aquele Monte Alverte de Vigny. É mais sublime, é um Deus como lhe chama um poeta ultramarino, o Sr. Teixeira Bastos. A justiça, cujo advento nos é anunciado em versos subidos de entusiasmo, a justiça quase não chega a ser um complemento, mas um suplemento, e assim como a teoria da seleção natural dá a vitória aos mais aptos, assim outra lei, a que se poderá chamar seleção social, entregará a palma aos mais puros. É o inverso da tradição bíblica. É o paraíso no fim, de quando em quando aparece a nota aflitiva ou melancólica, a nota pessimista, a nota de Hartmann,
mas é rara e tende a diminuir. O sentimento geral inclina-se à apoteose, e isso não somente é natural, mas até necessário. A vida não pode ser um desespero perpétuo, e fica bem à mocidade um pouco de orgulho. Qual é, entretanto, a teoria e o ideal na poesia nova? Essa pergunta é tanto mais cabida quanto que uma das preocupações da recente geração é achar uma definição e um título. Aí, porém, flutuam as opiniões, afirmam-se divergências, domina a contradição e o vago. Não há, enfim, um verdadeiro prefácio de Cromwell, por exemplo, um escritor e não pouco competente, tratando de um opúsculo, uma poesia do Sr. Fontoura Xavier, prefácio de Régio Saltimbanco, afirma que este poeta tem as caracterizações acentuadas da nova escola, lógica fusão do realismo e do romantismo, porque reúne a fiel observação de Baudelaire e as surpreendentes deduções do velho mestre Victor Hugo. Aqui temos uma definição asaz, afirmativa e clara, e ser inexata em parte, admiravelmente justa, como objeção. Digo que em parte é inexata, porque os termos Baudelaire e realismo não se correspondem tão inteiramente como ao escritor lhe parece. Ao próprio Baudelaire repugnava a classificação de realista. Sete Grosset Epité, escreveu ele em uma nota. Como objeção, e aliás, não foi esse o intuito do autor, a definição é excelente, o que veremos mais abaixo. Não falta quem conjugue o ideal poético e o ideal político, e faça de ambos um só intuito, a saber, a nova musa terá de cantar o Estado republicano. Não é isso, porém, uma definição, nem implica um corpo de doutrina literária, de teorias ou preocupações filosóficas. Haverá algum vestígio, mas nada bem claramente exposto. E um dos poetas, o Sr. Mariano de Oliveira, conquanto confesse estar no terceiro período de Conte, todavia pondera que um livro de versos não é compêndio de filosofia nem de propaganda, é meramente livro de versos, opinião que me parece geral. Outro poeta, creio que o mais recente, o Sr. Valentim Magalhães, descreve-nos, Cantos e Lutas, página 12, um quadro delicioso. A escola e a oficina cantam alegremente, e o gênio enterra o mal. Deus habita a consciência, o coração abre-se aos ósculos do bem, aproxima-se à liberdade e conclui que é isto a ideia nova. Isto por quê? Pergunta-lhe um crítico, economista brasileiro de 11 de outubro de 1879, e o protesta contra a definição. Acha que o quadro inexato, a ideia nova, não é isso. O que ela é e pretende ser estar 10 páginas adiante. E cita uns versos em que o poeta clama imperativamente que se esmaguem os broquéis e se partam as lanças, que dos canhões se façam estátuas, dos templos escolas, que se cale a voz das metralhas, que se erga a voz do direito e remata um pressentimento de ventura universal, quando pairar sobre a humanidade a bênção sacrossanta da justiça. A diferença, como se vê, é puramente cronológica ou sintática. Dá-se num ponto como realidade acabada, o que noutro ponto parece ser apenas um prenúncio, questão de indicativo e imperativo. E essa simples diferença, que nada entende com o ideal poético, divide o autor e o crítico. A justiça anunciada pelo Sr. Magalhães achá-la-emos em outros, por exemplo, no Sr. Teófilo Dias, Cantos Tropicais, página 139. É ideia comum aos nossos e aos modernos poetas portugueses. Um destes, chefe de escola, o Sr. Guerra Junqueiro, não acha melhor definição para sua musa, reta como a justiça, diz ele, em uns belos versos da Musa em Férias. Outro, o Sr. Guilherme de Azevedo, um de seus melhores companheiros, escreveu uma carta com que abre o livro da alma nova. Sorrindo ou combatendo, fala o livro da humanidade e da justiça. Outro, o Sr. Teixeira Bastos, nos rumores vulcânicos, diz que os seus versos cantam um Deus sagrado, a humanidade e o chorus cante vulto da justiça, mas essa aspiração ao reinado da justiça, que é afinal uma simples transcrição de Proudhon, não pode ser uma doutrina literária, é uma aspiração e nada mais. Pode ser também uma cruzada, e não me desagradam as cruzadas em verso.
Garrett, ingênuo às vezes, como um grande poeta que era, atribui aos versos uma porção de grandes coisas sociais que eles não fizeram. Os pobres versos, mas em suma, venham eles e cantem alguma coisa nova. Essa justiça, por exemplo, que Oxalá desmintam algum dia o conceito de Pascoal, mas entre uma aspiração social e um conceito estético vai a diferença. O que se precisa é uma definição estética. Achá-lo-emos no prefácio que o Sr. Silvio Romero pôs aos seus cantos do fim do século? Os que têm procurado dar nova direção à arte, diz ele, não se acham de acordo. A bandeira de uns é a revolução, de outros o positivismo. O socialismo e o romantismo transformado têm também os seus adeptos. São doutrinas que se exageram ao lado da metafísica idealista. Nada disso é verdade. Não se contentando em apontar divergência, o Sr. Silvio Romero examina uma por uma as bandeiras hasteadas e prontamente as derruba. Nenhuma pode satisfazer as aspirações novas. A revolução foi parca de ideias, o positivismo está acabado como sistema. O socialismo não tem sequer o sentido altamente filosófico do positivismo. O romantismo transformado é uma fórmula vã. Finalmente, o idealismo metafísico equivale aos sonhos de um histérico. Eis aí o extrato de 3 páginas. Convém acrescentar que este autor, ao invés dos outros, ressalta com boas palavras o lirismo, confundindo geralmente com a melancolia romântica, perfeitamente dito e integralmente aceito. Entretanto, o lirismo não pode satisfazer as necessidades modernas da poesia, ou, como diz o autor, não pode por si só encher todo o ambiente literário. Há mister uma nova intuição, mais ácida e mais segura. Qual? Não é outro ponto controverso, e depois de ter refutado todas as teorias, o Sr. Silvino Romero conclui que a nova instituição literária nada conterá dogmático, será um resultado do espírito geral de crítica contemporânea. Essa definição, que tem a desvantagem de não ser uma definição estética, traz em si uma ideia compreensível, vasta, flexível e adaptável a um tempo que o espírito recua seus horizontes. Mas não basta a poesia ser o resultado geral da crítica do tempo, e sem cair no dogmatismo, era o justo afirmar alguma coisa mais. Dizer que a poesia há de corresponder ao tempo em que se desenvolve é somente afirmar uma verdade comum a todos os fenômenos artísticos. Aos demais, há um perigo na definição deste autor, o de cair na poesia científica e, por dedução, na poesia didática, aliás, inventada desde Lucrécio. Ia me esquecendo uma bandeira hasteada por alguns, o realismo, a mais frágil de todas, porque é a negação mesma do princípio da arte. Importa dizer que tal doutrina é aqui defendida, menos como a doutrina que é, do que como expressão de certa nota violenta, por exemplo, os sonetos do Sr. Carvalho Júnior. Todavia, creio que todas as que possam atrair a nossa mocidade, essa é a que menos subsistirá, e com razão. Não há nela nada que possa seduzir longamente uma vocação poética. Neste ponto, todas as escolas se congraçam, e o sentimento de Racine será o mesmo de Sófocles. Um poeta, Victor Hugo, dirá que há um limite intranscendível entre a realidade, segundo a arte, e a realidade, segundo a natureza. Um crítico, Taine, escreverá que se a exata cópia das coisas fosse o fim da arte, o melhor romance ou o melhor drama seria a reprodução taquigráfica de um processo judicial. Creio que aquele não é clássico nem este romântico. Tal é o princípio, são superior às contendas e teorias particulares de todos os tempos. Do que fica dito, resulta que há uma inclinação nova nos espíritos, um sentimento diverso que nos primeiros e segundos românticos, mas não há ainda uma feição asaz característica e definitiva do movimento poético. Essa conclusão não chega a ser agravo à nossa mocidade. Eu sei que ela não pode, por si mesma, criar o movimento e caracterizá-lo, mas sim receberá um impulso estranho, como aconteceu às gerações precedentes. A de 1840, por exemplo, só uma coisa não recebeu diretamente do movimento europeu de 1830. Foi a tentativa de poesia americana ou indiática. Tentativa excelente, se tinha de dar alguns produtos literários apenas, mas precária e sem nenhum fundamento. Se havia de converter-se em escola, o que foi demonstrado pelos fatos. A atual geração, quaisquer que sejam os seus talentos,
não pode esquivar-se às condições do meio. Afirmar-se-á pela inspiração pessoal, pela caracterização do produto, mas o influxo externo é que determina a direção do movimento. Não há, por ora, no nosso ambiente, a força necessária à invenção de doutrinas novas. Creio que isso chega a ser uma verdade de Lapalisse. E aqui toco eu um ponto que a definição do escritor que prefaciou o opúsculo do Sr. Fontoura Xavier é uma verdadeira objeção. Reina em certa região da poesia nova um reflexo muito direto de Victor Hugo e Baudelaire. É verdade, Victor Hugo produziu já entre nós, principalmente no norte, certo movimento de imitação, que começou em Pernambuco, a escola hugoísta, como dizem alguns, ou a escola condoreira, expressão que li há algumas semanas no artigo bibliográfico do Sr. Capistrano de Abril, um de nossos bons talentos modernos. Daí vieram os versos dos senhores Castro Alves, Tobias Barreto, Castro Rebelo Júnior, Vitoriano Palhares e outros engenhos mais ou menos vívidos. Esse movimento, porém, creio ter acabado com o poeta das vozes da África, distinguindo-o certa pompa, às vezes excessiva, certo entumecimento de ideia e de frase, ou um grande arrojo de metáforas, coisas todas que nunca jamais poderiam constituir virtudes de uma escola. Por isso mesmo é que o movimento acabou. Agora, a imitação de Victor Hugo é antes de uma forma conceituosa que da forma explosiva, o jeito axiomático, a expressão antiética, a imagem viva e rebuscada, o ar olímpico do adjetivo, enfim, o contorno da metrificação, são muitas vezes reproduzidos, e não sem felicidade. Contribuíram largamente para isso o senhor Guerra Junqueiro e seus discípulos da moderna escola portuguesa. Quanto a Baudelaire, não sei se diga que a imitação é mais intencional do que feliz. O tom dos imitadores é demasiado, quase exclusiva. Essa assimilação do sentir e da maneira de dois engenhos tão originais, tão soberanamente próprios, não diminuirá a pujança do talento, não será obstáculo a um desenvolvimento maior, não traz principalmente o perigo de reproduzir os ademanes, não o espírito, a cara, não a fisionomia, mas não chegará também à tentação de só reproduzir os defeitos, e reproduzi-los exagerando-os, que é a tendência de todo discípulo intransigente? A influência francesa é ainda visível na parte métrica, na exclusão ou decadência do verso solto e no uso frequente ou constante do alexandrino. É excelente esse metro, e para empregar um símile musical não será tão melódico, como outros mais genuinamente nossos, mas é harmonioso com poucos. Não é novo na nossa língua, nem ainda entre nós. Desde Bocage, algumas tentativas houve para climá-lo. Castilho o trabalhou com muita perfeição. A objeção que se possa fazer à origem estrangeira do alexandrino é frouxa e sem valor. Não somente as teorias literárias cansam, mas também as formas literárias precisam ser renovadas, que fizeram nessa parte os românticos de 1830 e 1840, se não ir buscar e rejuvenescer algumas formas arcaicas? Quanto à decadência do verso solto, não há dúvida que é também um fato, e na nossa língua um fato importante. O verso solto, tão longamente usado entre nós, tão vigoroso nas páginas de um Junqueira Freire e de um Gonçalves Dias, entra em evidente decadência. Não há negá-lo. Estamos bem longe do tempo em que Filinto proclamava galhardamente a sua adoração ao verso solto, a adoração latina e acádica. Alguém já disse que o verso solto, ou branco, era feito só para os olhos. E Johnson, que menciona esse conceito para condenar a escolha feita por Milton, pondera que, dos escritores italianos, por estes citados, e que baniram a rima de seus versos, nunca nenhum é popular, observação que me levou a juizar de nossas próprias coisas, sem diminuir o alto merecimento de Gonzaga, o nosso grande lírico. É evidente que José Basílio da Gama era ainda maior poeta. Gonzaga tinha de certo a graça, a sensibilidade, a melodia do verso, a perfeição do estilo, ainda nos punha em Minas Gerais e as pastorinhas do Tejo. E as ovelhas acadêmicas, bem diversa, é a obra capital de Basílio da Gama. Não lhe falta também a ele nenhuma sensibilidade nem estilo.
que em alto grau possui. A imaginação é grandemente superior à de Gonzaga, e quanto à versificação, nenhum outro em nossa língua a possui, mais harmoniosa e pura. Se Johnson o pudesse ter lido, emendaria certamente o conceito do seu ingênuos crítico. Pois bem, não obstante tais méritos, a popularidade de Basílio da Gama é muito inferior a Gonzaga, ou antes, Basílio da Gama não é absolutamente popular. Ninguém, desde o que se preza do literato até ao mais alheio for às coisas de poesia, ninguém deixa de ter lido, ao menos uma vez, o livro do Inconfidente. Muitos de seus versos correm de cor. A reputação de Basílio da Gama, entretanto, é quase exclusivamente literária. A razão principal deste fenômeno é, de certo, mais elevado do que simples forma métrica. Mas o reparo do crítico inglês tem aqui muita cabida. Não será também certo que a popularidade de Gonçalves Dias acha raízes mais profundas nas suas belas instâncias, rimadas do que nas que não são, e que é maior o número dos que conhecem a canção do exílio e o gigante da pedra do que os que leem os quatro cantos dos timbiras? Mas é tempo de irmos diretamente aos poetas. Vimos que há uma tendência nova, oriunda do fastio, deixado pelo abuso do subjetivismo e do desenvolvimento das modernas teorias científicas. Vimos também que essa tendência não está ainda perfeitamente caracterizada e que os próprios escritores novos tendem a achar-lhe uma definição e um credo. Vimos, enfim, que esse movimento é determinado por influência de literaturas ultramarinas. Vejamos agora, sumária individualmente, os novos poetas, não todos, porque os não pude coligir a todos, mas certo número deles, os que bastam pelo talento, pela índole do talento, para dar uma ideia dos elementos que compõem a atual geração. Vamos lê-los com afeição, com serenidade, com essa disciplina de espírito que convém exemplificar os rapazes. Não formam os novos poetas um grupo compacto, há deles ainda fiéis às tradições últimas do romantismo, mas de uma fidelidade mitigada, já rebelde, como o Sr. Lúcio de Mendonça, por exemplo, ou como o Sr. Teófilo Dias, em algumas páginas dos Cantos Tropicais, o Sr. Afonso Celso Júnior, que balbuciou naquela língua as suas primeiras composições, falava agora outro idioma. É já notável a diferença entre os devaneios e as telas sonantes. O próprio título a indica. Outros há que não tiveram essa gradação ou não colige documento que positivamente a manifeste. Não faltará também, às vezes, algum raro vestígio de Castro Alves. Tudo isso, como eu já disse, indica um movimento de transição, desigualmente expresso. Movimento que vai das estrofes últimas do Sr. Teófilo Dias aos sonetos do Sr. Carvalho Júnior. Detenhamo-nos em frente do último, que é finado. Poucos versos nos deixou ele, uma vintena de sonetos que um piedoso e talentoso amigo, o Sr. Arthur Barreiros, coligiu com outros trabalhos e deu há pouco um volume, como obséquio póstumo. O Sr. Carvalho Júnior era literalmente o oposto do Sr. Teófilo Dias. Era o representante genuíno de uma poesia sensual, a que por inadvertência se chamou e ainda se chama realismo. Nunca, em nenhum outro poeta nosso, apareceu essa nota violenta, tão exclusivamente carnal, nem ele próprio dissimula, confessa-se desde a primeira estrofe da coleção. Odeio as virgens pálidas, cloróticas, belezas de missal, e no fim do soneto, prefiro a exuberância dos contornos, as belezas da forma, seus adornos, a saúde, a matéria, a vida, enfim. Aí temos o poeta, aí temos inteiro e franco. Não lhe desagradam as virgens pálidas. O desagrado é uma sensação tíbia. Tem-lhes ódio, que é o sentimento dos fortes. Ao mesmo tempo, dá-nos ali o seu credo, e falo sem rebuço, sem exclusão do nome idôneo, sem exclusão da matéria. Se a matéria é necessária, haverá nisso um sentimento sincero. Ou o poeta carrega a mão para efeitos puramente literários, inclina-se a essa última hipótese o senhor Arthur Barreiros. Neste descompassado amor à carne, diz ele, certo deve de haver o seu tanto ou quanto de artificial. Quem lê a composição que tem por título Antropofagia fica propenso a supor que é assim mesmo.
Não conheço em nossa língua uma página daquele tom. É a sensualidade levada efetivamente à antropofagia. Os desejos do poeta são instintos canibais, que ele mesmo compara a jumentas lúbricas, como um bando voraz de lúbricas jumentas. E isso, que parece muito, não é ainda tudo. A imagem não chegou ainda ao ponto máximo, que é simplesmente a besta fera, como a besta feroz, a dilatar as ventas, mede a presa infeliz por dar-lhe o bote a jeito, de meu fúlgido olhar as chispas odiendas, envolvo-te e convulso ao seio meu treceito. Lá estão, naquela mesma página, as fomes bestiais, os vermes sensuais, as carnes febris. Noutra parte, os desejos são urubus em torno de carniça. Não conhecia o Sr. Carvalho Júnior as atenuações da forma, as sordinas do estilo. Aborrecia os tons médios. Das tintas todas de palheta, a que o seduzia era o escarlate. Entre os 20 sonetos que deixou, raro é que não comemore um lance, um quadro, uma recordação de alcova, e eu compreendo a fidelidade do senhor Barreiros, que, tratando de coligir os escritos esparsos do amigo, não quis excluir nada, nenhum elemento que pudesse servir ao estudo do espírito literário de nosso tempo. Vai em 30 anos que Álvares de Azevedo nos dava naquele soneto, pálida à luz da lâmpada sombria, uma mistura tão delicada da nudez das formas com a unção do sentimento. 30 anos bastaram à evolução que excluiu o sentimento para só deixar as formas. Que digo, para só deixar as carnes. Formas parece que implicam certa idealidade, que o Sr. Carvalho Júnior inteiramente bania dos seus versos. E, contudo, era poeta esse moço, era poeta e de raça. Cruz e Nemazia são os seus quadros, mas não é comum aquele vigor, não é vulgar aquele colorido. O Sr. Barreiros fala dos sonetos como escritos ao jeito de Baudelaire, modificados ao mesmo tempo pelo temperamento do poeta. Para compreender o acerto dessa observação do Sr. Barreiros, basta comparar a profissão de fé do Sr. Carvalho Júnior com a página das Flores do Mal. É positivo que o nosso poeta inspirou-se no outro. Belezas de missal, diz aquele, escreve-se este. E se Baudelaire não fala de virgens cloróticas, é porque se exprime de uma outra maneira, deixa-as Gavane. Agora, onde o temperamento dos dois se manifesta, não é só em que o vosso poeta odeia aquelas virgens, ao passo que o outro se contenta em dizer que elas lhe não podem satisfazer o coração, posto que isso baixe a diferenciá-los. Nada nos dá tão positivamente a medida do contraste, como os tercetos com que eles fecham a respectiva composição. O Sr. Carvalho Júnior, segundo já vimos, prefere a exuberância de contornos, a saúde, à matéria. Fez de Baudelaire. Assim, pois, o Sr. Carvalho Júnior, cedendo a si mesmo e carregando a mão descautelosa, faz uma profissão de fé exclusivamente carnal. Não podia seguir o seu modelo, ao cunhado realista que confessa um ruge ideal e que encontra em Lady Macbeth, para lhe satisfazer o coração. Já ficamos muito longe da alcova, entretanto convenho que Baudelaire fascinasse o Sr. Carvalho Júnior e lhe inspirasse alguma das composições. Convenho que este buscasse segui-lo na viveza da pintura, na sonoridade do vocábulo, mas a individualidade própria do Sr. Carvalho Júnior lá transparece no livro e com o tempo acabaria por dominar de todo. Era poeta de uma poesia sempre violenta, às vezes repulsiva, priapesca, sem interesse, mas em suma era poeta, não só de amador esses versos de Nêmesis. Há nesse olhar translúcido e magnético a mágica atração de um precipício, bem como no teu rir nervoso, séptico, as argentinas vibrações do vício, no andar, no gesto mórbido, esplenético. Tens não sei que de nobre e de patrício, e um som de voz metálico, frenético, como o tinir dos ferros de um suplício. Quereis ver o oposto do Sr. Carvalho Júnior? Lede o Sr. Teófilo Dias. Os cantos tropicais deste poeta datam do ano. São o seu último livro, A Lira dos Verdes Anos, que foi a estreia. Revelou desde logo as qualidades do Sr. Teófilo Dias, mas não podia revelá-lo todo, porque só mais tarde é que o espírito do poeta começou a manifestar-se vagamente uma tendência nova,
O autor dos Cantos Tropicais é sobrinho de Gonçalves Dias, circunstância que não tem só interesse biográfico, mas também literário. A poesia dele, a doçura, o torneio do verso lembram muitas vezes a maneira do cantor dos Oximbiras, sem, aliás, nada perder de sua originalidade. É como se disséssemos um ar de família. Quem percorre os versos de ambos reconhece, entretanto, o que positivamente os separa. A Gonçalves Dias sobrava certo vigor, e por vezes tal ou qual tumulto de sentimentos, que não são o característico dos versos do sobrinho. O tom principal do Sr. Teófilo Dias é a ternura melancólica. Não é que lhe falte, quando necessária, a nota viril. Basta ler o Batismo do Fogo, Cântico dos Bardos e mais dúzias ou três composições. Sente-se, porém, que aí o poeta é intencionalmente assim, que o pode ser tanto, que o poderia ser ainda mais, se quisesse, mas que a corda principal da sua lira não é essa. Por outro lado, há o Sr. Teófilo Dias, certas audácias de estilo, que não se acham no autor do Ijuca-Pirama e são, por assim dizer, a marca do tempo. Citarei, por exemplo, este princípio de um soneto, que é das melhores composições dos cantos tropicais. Na luz que o teu olhar azul transpira, há sons espirituais. Esses sons espirituais, aquele olhar azul, aquele olhar que transpira, são atrevimentos poéticos, ainda mais essa geração que da outra. E se algum dos meus leitores, dos velhos leitores, circunflexar as sobrancelhas, como fizeram os guardas do antigo Parnaso ao surgir a lua do travesso Musset, não lhe citarei de certo este verso de um recente compatriota de Racine, porque ele poderá averbá-lo de suspeição. Vou à boa e velha prata de casa, vou a Porto Alegre, e derramar no ar canorolume. Se a lira dos verdes anos não revelou tudo, deu, contudo, algumas de suas qualidades. É um documento valioso do talento do Sr. Teófilo Dias. Várias composições desse livro, Cisma à beira-mar, por exemplo, podiam estar na segunda coleção do poeta. Talvez o estilo dessa composição seja um pouco convencional. Nota-se-lhe, porém, sentimento poético e há espaços muita felicidade de expressão. Os cantos tropicais pagaram a promessa da lira dos verdes anos. O progresso é evidente e, como disse, o espírito do autor parece manifestar uma tendência nova, contudo não é tal o contraste que justifica a declaração feita pelo poeta no primeiro livro, a saber que quando compôs aqueles versos pensava diferentemente do que na data da publicação. Acredito que sim, mas é o que se não deduz no livro. O poeta apura suas boas qualidades, forceja por variar o tom, lança os olhos em redor e ao longe, mas a corda que domina é a das suas estreias. Poetas cuja tristeza é como um goivo colhido de intenção e posta à guisa de ornamento, a estrofe do Sr. Teófilo Dias, quando triste, sente-se que corresponde ao sentimento do homem e que não vem ali simplesmente para enfeitá-lo. O Sr. Teófilo Dias não é um desesperado, mas não estou longe de crer que seja um desencantado. E quando não achássemos documento em seus próprios versos, achá-lo-íamos nós de alheia e peregrina composição, transferida por ele ao nosso idioma. Abro mão da harpa de Moore. Mas os mortos de coração do mesmo poeta não parece que o Sr. Teófilo Dias os foi buscar, porque lhe falavam mais diretamente a ele? Melhor do que isso, porém, vejo eu na escolha de uma página das Flores do Mal, o albatroz, essa águia dos mares, que apanhada no convés do navio, perde o uso das asas e fica sujeita ao escárnio da maruja. Esse albatroz que Baudelaire compara o poeta exposto à mofa da turba tolhido pelas próprias asas, estou que seduziu o Sr. Teófilo Dias, menos por espírito de classe do que por um sentimento pessoal. Esse albatroz é ele próprio. Não vejo poeta no que aí fica um elogio. Não é o elogio nem censura, é simples observação da crítica. Quereis a prova do reparo? Leia os versos que têm por título Anátema, curiosa história de um amor de poeta, amor casto e puro, cuja ilusão se desfaz, logo que o objeto amado lhe fala cruamente a linguagem dos sentidos. Essa composição, que termina por uma longínqua reminiscência do Padre Vieira, Perdoo-vos e vingo-me,
Essa composição é um corolário do Albatroz, explica o tom geral do livro. O poeta indigna-se não tanto em nome da moral, como dos seus próprios sentimentos. É o egoísmo da ilusão que soluça, brada e por fim condena e por fim sobrevive nesses 4 versos. Ao pé de vós, quando em delícias as minhas ilusões sem dó quebráveis, revestia-se um anjo com os andrajos dos sonhos que rompieis. Não é preciso mais conhecer o poeta com a melindrosa sensibilidade, com a singeleza da puerícia, com a ilusão que forceja por arrancar o voo do chão. Essa é a nota principal do livro, é a de Gethsemane e a do pressentimento. Pouco difere a da poeira e lama, na qual parece haver um laivo de pessimismo, e se, como na andaluza, o poeta conhece com bacanais e pulsações lascivas. Crede que não é o sonho, mas pesadelo e pesadelo curto. Ele é outra coisa, já acima o disse. Há, nos cantos tropicais, algumas páginas em que o poeta parece querer despir as vestes primeiras. Poucas são, e nessas a nota é mais enérgica, intencionalmente enérgica. O verso sai-lhe cheio e viril, como na poesia moderna, e o pensamento tem elevação do assunto. Aí nos aparece a justiça de que falei na primeira parte deste estudo. Aí vemos a musa moderna, e manda a liberdade, tomando nas mãos a lança da justiça e o escudo da razão. Certo, há alguma coisa singular neste evocar a musa da razão pela boca de um poeta de sentimento, não menos parecem destoar do autor do solilóquio as preocupações políticas da poesia moderna. Não é que eu exclua os poetas da minha república, sou mais tolerante que Platão, mas alguma coisa me diz que esses toques políticos do Sr. Teófilo Dias são de puro empréstimo, talvez um reflexo do círculo de seus amigos. Não obstante, há em tais versos um esforço para fugir à exclusiva sentimentalidade dos primeiros tempos, esforço que não será baldado, porque entre as confidências pessoais e as aspirações de renovação política alarga-se um campo infinito em que se pode exercer a invenção do poeta. Ele tem a inspiração, o calor e o gosto. Seu estilo é, de certo, asaz flexível para se acomodar a diferentes assuntos, para os tratar com o apuro a que nos acostumou. A realidade há de fecundar-lhe o engenho. Seu verso tão melódico e puro saberá cantar outros aspectos da vida. Tenho 20 anos e desprezo a vida, diz o Sr. Teófilo Dias, em uma das melhores páginas dos seus Cantos Tropicais, ao que lhe respondo com esta palavra de um moralista. Se o poeta quer um exemplo, tem no completo no senhor Afonso Celso Júnior, o autor dos devaneios, é o também das telas sonantes. Não sei precisamente a sua idade, creio, porém, que não conta ainda 20 anos. Pois bem, em 1876, a sua poética, estilo e linguagem eram ainda as de um lirismo extremamente pessoal, com a estrutura e os ademanes próprios do gênero, numa coleção de sonetos em que o verso, aliás, corre fluente e não sem elegância, ligados todos por um único título. Mãe, falava o poeta de sua alma, mais triste do que Jó, nas tribulações da vida e no acerbo das lutas. Quantas há ainda românticos provectos que não empregaram também este mesmo estilo nos seus anos juvenis? Naquele mesmo livro dos devaneios, antes balbuciado do que escrito, ainda incorreto em partes, ali mesmo avulta alguma coisa menos pessoal. Sente-se que o poeta quer fugir a si mesmo, mas não apenas tentativas, como tentativa é a obra. Nas telas sonantes temos a primeira afirmação definitiva do poeta. Um traço há que distingue o senhor Afonso Celso Júnior de muitos colegas da sua geração. A sua poesia não impreca, não exorta, não invectiva. É um livro de quadros o seu, singelos ou tocantes, graciosos ou dramáticos, mas verdadeiramente quadros. Certa impessoalidade característica, todos se lembram ainda agora do efeito produzido, há 8 anos, pelas miniaturas do Sr. Crespo, um talentoso patrício nosso, cujo livro nos seios de Coimbra, quando menos esperávamos, nos quadros do Sr. Crespo, que aliás não eram a maior parte do livro, também achamos aquela eliminação do poeta, com a diferença que eram obras do puro artista, ao passo que nos dá
que nos do senhor Afonso Celso Júnior entra sempre alguma coisa, que não é a presença, mas a intenção do poeta. Entender-se-á isto mais claramente comparado a Bordo do senhor Crespo, com o escopo do senhor Afonso Celso Júnior. Ali é uma descrição graciosa e creio que perfeita de um aspecto de bordo. Durante uma calmaria, vemos os marinheiros recostados em rolos de cordame, o papagaio, uma inglesa, um cãozinho da inglesa, o fazendeiro que passeia, os três velhos que jogam o Voltaire e outros traços assim característicos. Depois refresca o vento e lá vai a galera. O esboço do senhor Afonso Celso Júnior é uma volta de teatro. Tinha-se representado um drama patético. Uma jovem senhora, violentamente comovida, trêmula, nervosa, sai dali, entra no carro e torna a casa. Acha à porta o criado, ansioso e trêmulo, porque lhe adoecera um filho com febre, e para cumprir a sua obrigação servil, ali ficara toda a noite a esperá-la. A dama, diz o poeta. A dama, que do palco ao drama imaginário havia afado tanto, soube reter o pranto. Perante o drama vivo, honrado e solitário, soltou um mar de gelo e como a olhasse o velho, pedindo-lhe talvez, no transe, algum conselho, disse com abandono, que indiferença cheia, que podia ir velar do filho o extremo sono, mas que fosse primeiro a mesa por a ceia. Esse contraste de efeitos entre a realidade e a ficção poética explica a ideia do Sr. Afonso Celso Júnior. Notei a diferença entre ele e o Sr. Crespo. Notarei agora que o poeta das miniaturas, de algum modo, influiu nos dos devaneios. Digo expressamente nos dos devaneios, porque neste livro, e não no outro, é que o olhar exercitado do leitor poderá descobrir algum vestígio, um quadro como o do soneto na fazenda, ou a eleição de certas formas e disposições métricas, mas para conhecer que a influência de um não diminui a originalidade do outro, basta ler duas composições de título quase idêntico, duas histórias, a de uma mulher que ria sempre e a de outra que não ria nunca. Aquela gerou talvez essa, mas a filiação, se a há, não passa de um contraste no título. No resto, os dois poetas separam-se inteiramente. Não obstante, os devaneios não têm o mesmo valor das telas sonantes. Eram uma promessa, não precisamente um livro. Neste é que está a afeição dominante do senhor Afonso Celso Júnior, a comoção e a graça. Vimos o esboço, a flauta não é a menos significativa. Verdadeiramente, não cabe a essa composição o nome do quadro, mas de poema, poema à moderna. Não há ali mais do que um momento e uma perspectiva. Há uma história, uma ação. Um operário viúvo possuía uma flauta que lhe servia a esquecer os males da vida e adormecer a filha que lhe ficara do patrimônio. Escasseia, entretanto, o trabalho. Entra em casa a penúria e a fome. O operário vai empenhando às ocultas tudo o que possui, e o dinheiro que pode apurar entrega-o à filha, como se fosse salário. A flauta era a confidente única de suas privações, mas o mal cresce. Tudo está empenhado, até que um dia, sem nenhum outro recurso, sai o operário e volta com o jantar. A filha que a fome abatera recebe-o alegre e satisfaz a natureza. Depois pede ao pai que lhe toque a flauta, segundo costumava. O pai confessa-lhe soluçando que a vendera para lhe conservar a vida. Tal é esse poema singelo e dramático, em que há boa e verdadeira poesia, nenhum outro é mais feliz do que esse. Assim como o esboço tem por assunto um amor de pai, a cena vulgar consagra a dor materna, e seria tão acabado como o outro se fora mais curto. A ideia é demasiado tênue e demasiado breve a ação para as 3 páginas que o poeta lhe deu. Outro assim o desfecho, aquele toucador de realejo que exige a paga enquanto a mãe convulsa abraça o filho defunto. Esse desejo teria mais força se fora mais sóbrio, mais simples, se não tivera nenhum qualificativo, nem a rudez grosseira, nem os insolentes brados. O simples contraste daquele homem e daquela mãe era suficientemente cru. Fiz um reparo. Por que não farei outro, ainda outro? A joia, aliás, tão sóbria, tão concisa, parece-me um pouco artificial. Ao filhinho que, diante de um mostrador de joalheiro, lhe pede um camafeu, responde a mãe com um beijo e acrescenta que essa joia é melhor do que a outra. O filho entende-a e diz-lhe que, se está assim, tão rica de joias, lhe dê um colar. É gracioso, mas não é a criança que fala, é o poeta.
Não é provável que a criança entendesse a figura, dado que a entendesse. É improvável que aceitasse. A criança insistiria na primeira joia. Entretanto, há ali mais do que a expressão feliz, como, por exemplo, a mãe e o filho que lambem com o olhar as pedrarias do mostrador. O diálogo tem toda a singeleza da realidade. Podia citar ainda outras páginas assim graciosas, tais como no íntimo, que se compõe apenas de 10 versos. Uma senhora que, depois de servir o jantar aos filhos, serve também a um cão. Simples episódio caseiro, narrado com muita propriedade. Podia citar ainda A Filha da Paz, poema de outras dimensões e outro sentido, bem imaginado e bem exposto. Podia citar alguns mais, seria possível derramar crítica. Vejo que o senhor Afonso Celso Júnior procura a inspiração na realidade exterior e acha-a fecunda e nova. Tem o senso poético, tem os elementos do gosto e do estilo, a língua é vigorosa, conquanto não perfeita. O verso é fluente, se nem sempre castigado. Alguma vez, a fantasia parece ornar a realidade, mais do que convém é ficção poética, como na pintura dos sentimentos do soldado, na Filha da Paz, mas ali mesmo achamos a realidade transcrita, com muita perspicácia e correção, como na pintura da casa, com o seu tamborete manco, a mesa carunchosa, o registro e o espelho pregados na parede. Os defeitos do poeta provêm, creio eu, de alguma impaciência juvenil. Quem pode o mais, pode o menos. Um poeta verdadeiro, como o senhor Afonso Celso Júnior, tem a obrigação de o ser acabado, depende de si mesmo. Sinto que não posso dizer muito do senhor Fontoura Xavier, um dos mais vívidos talentos da geração nova, salvo um opúsculo. Este poeta não tem nenhuma coleção publicada, os versos andam-lhe espalhados por jornais e os que podem coligir não são muitos. Achei-os numa folha acadêmica de São Paulo, redigida em 1877, por uma pleiade de rapazes de talento, folha republicana, como é o senhor Fontoura Xavier. Republicano é talvez pouco. O senhor Fontoura Xavier há de tomar a boa parte uma confissão que lhe faço. Creio que seus versos avermelham-se de um tal ou qual jacobinismo. Não é impossível que a convenção que lhe desse lugar entre Ebert e Bilate, o citado opúsculo que se denomina o Régio Saltimbanco, confirma o que digo. Acrobata, truão, frascário, Benoit, equestre, deus de trampolim, tais são os epítetos usados nessa composição. Não são mais moderados os versos avulsos. Se fossem somente verduras da idade, podíamos aguardar que o tempo as amadurecesse. Se houvesse aí apenas uma interpretação errônea dos males públicos e do nosso estado social, era lícito esperar que a experiência retificasse os conceitos da precipitação. Mas há mais do que tudo isso. Para o Sr. Fontoura Xavier, há uma questão literária. Trata-se de sua própria qualidade de poeta. Não creio que o Sr. Fontoura Xavier, por mais aferro que tenha as ideias políticas que professa, não creio que as anteponha asceticamente às suas ambições literárias. Ele pede a eliminação de todas as coroas régias ou sacerdotais, mas é implícito que excetua a do poeta, e está disposto a cingi-la. Ora, é justamente desta que se trata o Sr. Fontoura Xavier, moço de vivo talento que dispõe de um verso cheio, vigoroso e espontâneo. Está arriscando as suas qualidades nativas com um estilo que é já a puída ornamentação da certa ordem de discursos do velho mundo. Sem abrir mão das opiniões políticas, era mais propício ao seu futuro poético exprimi-las em estilo diferente, tão enérgico se lhe parecesse, mas diferente. O distinto escritor que lhe prefaciou o opúsculo cita Juvenal, para justificar o tom da sátira, e o próprio poeta nos fala de Roma, mas francamente é abusado dos termos. Onde está Roma, isto é, o declínio de um mundo nessa escassa nação de ontem, sem fisionomia acabada, sem nenhuma influência no século, apenas como um prólogo de história? Para que reproduzir essas velharias enfáticas? Inversamente, cai o Sr. Fontoura Xavier no defeito daquela escola que em estrofes inflamadas nos proclamava tão grandes como os antes, a mais fátua e funesta das rimas. Não digo ao Sr. Fontoura Xavier que rejeite as suas opiniões políticas, por menos arraigadas que las julguem. Respeito-as. Digo-lhe que não deixe abafar as qualidades poéticas que exerça a imaginação.
Alteie e aprimore o estilo, e não empregue o seu belo verso em dar vida a metáforas caducas. Fique isso aos que não tiverem outro meio de convocar a atenção dos leitores. Não está, neste caso, seu Fontoura Xavier entre os modernos. É ele um dos que melhormente trabalham o alexandrino. Creio que às vezes sacrifica a perspicuidade à harmonia, mas não é único nesse defeito, e aliás não é defeito comum nos poucos versos que me foi dado a ler. Isso que aí fica acerca do Sr. Fontoura Xavier, bem o posso aplicar em parte ao Sr. Valentim Magalhães, poeta assim menos exclusivo que o outro. Os Cantos e Lutas, impressos há 2 ou 3 meses, creio serem o seu primeiro livro. No começo deste estudo, citei o nome do Sr. Valentim Magalhães. Sabemos já que, na opinião dele, a ideia nova é o céu deserto, a oficina e a escola cantando alegres, o mal sepultado, Deus na consciência, o bem no coração, e próximas à liberdade e à justiça. Não é só na primeira página que o poeta nos diz isto. Repete-o no prenúncio da aurora, no futuro, mais um soldado. É sempre a mesma ideia, diferentemente redigida, com igual vocabulário. Pode-se imaginar o tom e as promessas de todas essas composições. Numa delas, o poeta afiança alívio às almas que padecem, pão aos operários, liberdade aos escravos, porque o reinado da justiça está próximo. Noutra parte, anunciando que pegou da espada e vem juntar-se aos combatentes, diz que as legiões do passado estão sendo dizimadas e que o dogma, o privilégio, o despotismo, a dor vacilam à voz da justiça. Vemos que não é só o pão que o operário há de ter, a liberdade que há de ter o escravo, é a própria dor que tem de ceder à justiça. Ao mesmo tempo, quando o poeta nos diz que fala do futuro e não do passado, ouvimo-lo definir o herói medieval, contraposto e sobreposto ao herói moderno, que é um rapaz pálido com arma branca. Nessa contradição que o poeta busca dissimular e explicar, há um vestígio da incerteza que, há espaços, encontramos na geração nova, alguma coisa que parece remota da consciência e nitidez de um sentimento exclusivo. É a feição dessa quadra transitória. Não é vulgar a comoção dos versos do Sr. Valentim Magalhães. Creio até que seria impossível achá-la fora da página dedicada ao morto obscuro. Nessa página há, na verdade, uma nota do coração. A morte de um companheiro ensinou-lhe a linguagem ingenuamente cordial, sem artifício, sem intenção vistosa. Há pequenos quadros, como o contraste em que o poeta nos escreve um mendigo, ao domingo, no meio de uma população que descansa e ri, como o soneto em que nos dá uma pobre velha esperando até de madrugada a volta do filho crapuloso, como o Miserável e outros. Há desses quadros, digo, que me parecem preferíveis à velha história, não obstante ser o assunto dessa perfeitamente verossímil e verdadeiro. O que aí me agrada menos é a execução. O Sr. Valentim Magalhães deve atentar um pouco mais para maneiras de representar os objetos e de exprimir as sensações. Há uma certa unidade e equilíbrio de estilo que por vezes lhe falta, no Deus Mendigo, por exemplo. O velho que pede esmola à porta da sé é excelente, os olhos melancólicos do mendigo, dos quais diz o poeta. Há neles o rancor silencioso, a raiva humilde da desgraça, que blasfema e que esmola. Esses olhos estão representados com muita felicidade. Entretanto, pela composição adiante, achamos uns sobressaltos de estilo e de ideias, que destoam e diminuem o mérito da composição, porque não há de o poeta empregar sempre a mesma arte de que nos dá exemplo na descrição dos ferreiros trabalhando com o luar sanguíneo dos carvões a esbater-se-á-lhes no rosto bronzeado. Para conhecer bem a origem das ideias desse livro, melhor direi a atmosfera intelectual do autor. Basta ler Os Dois Edifícios. É quase meio-dia, encostado ao gradil de uma cadeia que está um velho assassino, a olhar para fora. Há uma escola defronte. Ao bater a sineta da escola, saem as crianças alegres e saltando confusamente. O velho assassino contempla-as e murmura com voz amargurada. Eu nunca soube ler.
Quer o Sr. Valentim Magalhães que lhe diga? Essa ideia, a que emprestou alguns belos versos, não tem por si nem a verdade, nem a verossimilhança. É um lugar comum, que já a escola ugoísta nos metrificava há muitos anos. Hoje está bastante desacreditada, não a aceita litré, como panaceia infalível e universal. Spencer reconhece na instrução um papel concomitante na moralidade e nada mais. Se não é rigorosamente verdadeira, é de todo ponto inverossímil. A ideia do poeta, a expressão final, a moralidade do conto, não é do assassino, mas uma reflexão que o poeta lhe empresta. Quanto à forma, nenhuma outra página desse livro manifesta melhor a influência direta de Victor Hugo. Lá está a antítese constante, a luz em frente à sombra, a fome em frente à esmola, o Deus da liberdade em frente ao Deus do mal. E essa outra figura para exprimir de vez o contraste da escola e da cadeia. Victor Hugo, fitando Inácio de Loyola. Tem o Sr. Valentim Magalhães o verso fácil e flexível. O estilo mostra, por vezes, certo vigor, mas carece ainda de uma correção que o poeta acabará por lhe dar. Creio que cede em excesso a admirações exclusivas. Não é propriamente um livro este dos cantos e lutas. As ideias dele são geralmente de empréstimo, e o poeta não as realça por um modo de ver próprio e crítico, e novo. Crítica severa, mas necessária, porque o Sr. Valentim Magalhães é um dos que tem o direito de exigir. Não ilude a ninguém, o Sr. Alberto de Oliveira, ao seu livro de versos, pôs francamente um título condenado entre muitos de seus colegas. Chamou-lhes canções românticas. Na verdade, é audacioso. Agora, o que se não compreende bem é que, não obstante o título, o poeta nos dê a Toilette Lírica, a página 43, uns versos em que fala do lirismo condenado e dos trovadores. Disse-á que há aí alguma ironia oculta? Não, eu creio que o Sr. Alberto de Oliveira chega a um pedido transitivo, como outros colegas seus têm um lirismo pessoal e busca uma alma nova. Ele mesmo diz, à página 93, no soneto ao Sr. Fontoura Xavier, que não lê somente a história dos amantes, os ternos madrigais, não vive só de olhar para o céu. Também sei me elevar, se em sacrossanta ira o bem calca com os pés os vícios arrogantes. Eu, como tu, folheio a lenda dos gigantes, e sei lhes dar também uma canção na lira. É preciosa a confissão, e todavia apenas temos a confissão. O livro não traz nenhuma prova da veracidade do poeta. A razão é que o livro estava feito, e não é só essa, há outra e principal. O senhor Alberto de Oliveira pode folhear a lenda dos gigantes, mas não lhes dê um canto, uma estrofe, um verso. É o conselho da crítica. Nem todos cantam tudo, e o erro talvez da geração nova será querer modelar-se por um só padrão. O verso do Sr. Alberto de Oliveira tem estatura média, o tom brando, o colorido azul, enfim, um ar gracioso e não épico. Os gigantes querem o tom másculo, o autor da luz nova e do primeiro beijo tem muito onde ir buscar a matéria de seus versos. Que lhe importa o guerreiro que lá vai à Palestina? Deixe-se ficar no castelo, com a filha dele. Não digo para dedilharem ambos um bandolim desafinado, mas para lerem juntos alguma página da história doméstica. Não é diminuir-se o poeta, é ser o que ele pede à natureza. Homero dos Moxos. Por exemplo, O Interior é uma das mais bonitas composições do livro. Pouco mais de 1 hora da madrugada, acorda o menino e, assustado com o escuro, chora pela mãe. A mãe conchega-o ao peito e dá-lhe de mamar. Isso só, nada mais do que isso, mas contando com singeleza e comoção. Pois bem, eis aí alguma coisa que não é a agitação pessoal do autor, nem a solução de árduos problemas, nem a história de grandes ações. É um campo intermédio e vasto, que ele é poeta, o Sr. Alberto de Oliveira, ídolo vaporosa na Alameda, torturas do ideal, são composições de poeta. A fluência e melodia de seu verso são dignas de nota. Farei, todavia, uma restrição quanto ao estilo. Creio que o estilo precisa obter, da parte do autor, um pouco mais de cuidado. Não lhe falta movimento, falta-lhe certa precisão indispensável. Há nele um quê de flutuante, de indeciso e às vezes de obscuro.
Para que o reparo seja completo, devo dizer que esse defeito resulta talvez de que a própria concepção do poeta tem os seus tons indecisos e flutuantes. As ideias não se lhe formulam, às vezes, de um modo positivo e lógico. São como sonhos que se interrompem e se reatam com as formas incoercíveis dos sonhos. Se o senhor Alberto de Oliveira não canta Os Gigantes, recebe, todavia, alguma influência externa e, de longe em longe, busca fugir a si mesmo. Já o disse. Urge agora explicar que, por enquanto, este esforço transparece somente e, ao leve na forma, não é outra coisa ao final do interior. Aqueles cães magros que uivam tristemente, trotando o lamaçal. Entre esse incidente e a ação interior, não há nenhuma relação de perspectiva. O incidente vem ali por uma preocupação de realismo. Tanto valera contar igualmente que a chuva desgrudava um cartaz ou que o vento balouçava uma corda de andaime. O realismo não conhece relações necessárias nem acessórias. Sua estética é um inventário. Dar-se-á, entretanto, que o Sr. Alberto de Oliveira tende ao realismo? De nenhuma maneira. Dobra-se-lhe o espírito momentâneo a uma outra brisa, mas retoma logo a atitude anterior. Assim, não basta ler estes versos. Vê o azul, esse infinito, sobre essa migalha a terra. Feitos pelo processo destes o Sr. Guerra Junqueiro, Diógenes, essa lesma, na pipa esse caracol, que é, aliás, o mesmo de Vitor Hugo. Não basta ler tais versos, digo, para crer que o estilo do Sr. Alberto de Oliveira se modifique ao ponto de adquirir exclusivamente as qualidades que se distinguem o daquele poeta. São vestígios de leitura esquecida. A natureza poética do Sr. Alberto de Oliveira parece-me justamente rebelde à simetria do estilo do Sr. Guerra Junqueiro. Nem é propícia a simetria, nem nada medir a estatura dos gigantes. É um poeta doméstico, delicado, fino. Apure as suas qualidades, adquire as novas se puder, mas não opostas à índole de seu talento. Numa palavra, afirme-se. Disse-me que é irmão deste poeta o Sr. Mariano de Oliveira, autor de um livrinho de 100 páginas, versos dados ao prelo de 1876. São irmãos apenas pelo sangue, na poesia são estranhos um ao outro. Pouco direi do Sr. Mariano de Oliveira. É escasso o livro e não pude coligir outras composições posteriores que me afirmam andar em jornais. É um livro incorreto aquele. O Sr. Mariano de Oliveira não possui ainda o verso alexandrino, ou não o possui quando deu ao prelo aquelas páginas. Fato tanto mais lastimoso quanto que o verso que ele sai com muita espontaneidade de vida e bastaria corrigi-los, e bem assim o estilo para os fazer completos. Quereis uma prova de que há certa força poética no Sr. Mariano de Oliveira? Leite, por exemplo, na tenda do operário, o poeta ia passando e viu aberta uma porta. Uma casa de operário. Era de noite. À noite, a sombra funda, o ermo grande e mudo. Tudo dentro era negro e negro em torno tudo. Pareceu-lhe que lá dentro da casa houvera algum atentado, então sentou-se à porta à espera que voltasse o dono. O dono volta, é um operário. O poeta adverte do descuido que cometera, ao que o operário responde que ninguém lhe iria roubar o que não tem. O poeta despede-se e segue para a distância, e parece então que efetivamente se detivera sem necessidade, porque ali velava um sentinela firme. O anjo da miséria a vigiar a porta. Nessa página, que não é única, eu poderia citar outras coisas, como a nau e o homem e mãe. Nessa página, sente-se que palpita um poeta, mas as incorreções vêm sobremodo afeá-la. Já não refiro às de forma métrica. O poeta é geralmente descuro. Poderia citar passagens obscuras, locuções ambíguas, outras empregadas em sentido espúrio e até rimas que não são. Bastaria de fazer uma crítica miúda, totalmente sem interesse para o leitor e só relativamente interessante para o poeta. Prefiro dar a este um conselho. Lembre-se da deliciosa anedota que nos conta a página 91, com o título Canção. Na mesma praça em que morava o poeta morava uma certa Laura, que todos os dias o esperava à janela. Ele, porém, não ousava nunca cumprimentá-la, por mais que lhe pedisse o coração. Assim decorreram meses. Um dia Laura mudou-se, e foi então, ao vê-la partir, que o poeta chegou a saudá-la. Era tarde, pois a poesia é a Laura daquela página, quando vem de si mesma esperar à janela. Há de haver grande inadvertência. Ele dá apenas um olhar furtivo, em depressa, como quem foge. Ela quer ser.
não somente saudada, mas também conversada, interrogada, adivinhada. Ele precisa confabulação diurna e noturna. Não vá o poeta tentar na vizinha quando ela estiver a partir. Muito difícil é que atine depois com o número da casa nova. Por outro lado, não converta os mimos em enfados, porque há também outra maneira de se fazer desadorar na poesia, é matá-la com o contrário excesso, observação tão intuitiva que já um nosso clássico dizia que o muito mimo tolhe o desenvolvimento da planta, nem descuido nem artifício. Arte. Não direi a mesma coisa ao Sr. Silvio Romero, e por especial motivo. O autor dos cantos do fim do século é um dos mais estudiosos representantes da geração nova. É laborioso e hábil. Os leitores dessa revista acompanham certamente com interesse as apreciações críticas espalhadas no estudo que, acerca da poesia popular no Brasil, está publicando o Sr. Silvio Romero, os artigos de crítica parlamentar, dados há meses no Repórter e atribuídos a este escritor. Não eram todos justos, nem todos nem sempre variavam no mérito, mas continham algumas observações engenhosas e exatas. Faltava-lhes estilo, que é uma grande lacuna nos escritos do Sr. Silvio Romero. Não me refiro às flores de ornamentação, à ginástica de palavras, refiro-me ao estilo, condição indispensável do escritor, indispensável à própria ciência. O estilo que ilumina as páginas de Renan e de Spencer, e que o Wallace admira como uma das qualidades de Darwin. Não obstante essa lacuna que o Sr. Romero preencherá com o tempo, não obstante esses pontos acessíveis à crítica, os trabalhos citados são documentos louváveis de estudo e aplicação. Os cantos do fim do século podem ser também documentos de aplicação, mas não dão a conhecer um poeta. E para tudo dizer numa só palavra, o Sr. Romero não possui a forma poética. Creio que o leitor não será tão inadvertido que supunha referir-me a uma certa terminologia convencional. Também não aludo especialmente à metrificação. Falo de uma forma poética, em seu genuíno sentido. O homem pode ter as mais elevadas ideias, as comoções mais fortes, e realçá-las todas por uma imaginação viva. Dará com isso uma excelente página de prosa, e, se souber escrevê-la, um trecho de grande ou maviosa poesia, se for poeta. O que é indispensável é que possua a forma em que se exprimir. Que o Sr. Romero tenha algumas ideias de poeta não lhe negará a crítica. Mas logo que a expressão não traduz as ideias, tanto importa não as ter absolutamente. Estou que muitas excepções literárias originaram-se nesse contraste da concepção e da forma. O espírito que formulou a ideia, a seu modo, supõe havê-la transmitido nitidamente ao papel, e daí um equívoco. No livro do Sr. Romero, achamos essa luta entre o pensamento que busca romper do cérebro e a forma que não lhe acode, ou só lhe acode reversa e obscura, que dá a impressão de um estrangeiro que apenas balbucia a língua nacional. Pertenceu o Sr. Romero ao movimento hugoísta, iniciado no Norte e propagado ao Sul. Há de haver alguns anos, movimento a que este escritor atribui uma importância infinitamente superior à realidade. Entretanto, não se lhe distinguem os versos pelos característicos da escola, se escola lhe pudéssemos chamar. Pertenceu a ela antes pela pessoa do que pelo estilo. Talvez o Sr. Romero, coligindo agora os versos, entendeu cessear-lhes os tropos e as demasias, vestígios do tempo. Na verdade, uma de suas composições, A Revolução, é incluída em 1878 nos Cantos do Fim do Século. Não traz algumas imagens singularmente arrojadas, que aliás continha quando eu a li, em 1871, no Diário de Pernambuco, de domingo de 23 de julho desse mesmo ano. Outras ficaram, outras se hão de encontrar no decorrer do livro, mas não são tão graves que o definam e classifiquem entre os discípulos de Castro Alves e do Sr. Tobias Barreto, coisa que eu melhor poderia demonstrar se tivesse à mão todos os documentos necessários ao estudo daquele movimento poético, em que, aliás, houve alguns bons versos e agitadores entusiastas. Qualquer que seja, entretanto, a minha opinião acerca dos versos do Sr. Romero, lisamente confesso que não estão no caso de merecer as críticas acerbíssimas
menos ainda as páginas insultuosas que o autor nos conta em uma nota haverem sido escritas contra alguns deles, injuriavam ao poeta, diz o Sr. Romero, por causa de algumas duras verdades do crítico. Pode ser que assim fosse, mas por isso mesmo o autor nem deveria inserir aquela nota. Realmente, criticados que se esforçam de críticas literárias com impropérios dão logo ideia de uma imensa mediocridade, ou de uma fatuidade sem freio, ou de ambas as coisas, e para lances tais é que o talento, quando verdadeiro e modesto, deve reservar o silêncio do desdém. Não é comum suportar a análise literária e raríssimo suportá-la com gentileza. Daí vem a satisfação da crítica, quando encontra essa qualidade em talentos que apenas estreiam. A crítica sai então da turbamulta das vaidades irritadiças das vocações do anfiteatro e entra na região em que o puro amor da arte é anteposto às ovações da galeria. Dois nomes me estão agora no espírito, o Sr. Lúcio de Mendonça e o Sr. Francisco de Castro, poetas que me deram gosto e os de apresentar ao público, por meio de prefácio, em obras suas. Não lhes ocultei, nem a um, nem a outro, nem ao público, os senões e lacunas que havia entre tais obras, e tanto o autor das Névoas Matutinas como o das Estrelas Errantes aceitaram francamente, graciosamente, os reparos que lhe fiz. Não era já isso dar prova de talento? Um daqueles poetas, o Sr. Francisco de Castro, estreou há um ano com um livro de páginas juvenis, muitas vezes incertas, é verdade, como de estreante que eram. Não se envergonhe de imperfeições, dizia eu ao Sr. Francisco de Castro. Nem se veste de ver apontadas, agradeço-o antes. Há nos seus versos uma espontaneidade de bom agouro, uma natural singeleza, que a arte guiará melhor e a ação do tempo aperfeiçoará. Depois notava-lhe que a poesia pessoal, cultivada por ele, estava exausta, e visto que outras páginas havia em que a inspiração era mais desinteressada, aconselhava-o a poetar fora daquele campo. Dizia-lhe isso em 4 de agosto de 1878. Pouco mais de um ano se há passado, não é tempo ainda de desesperar do conselho. Pode-se, entretanto, julgar do que fará o Sr. Francisco de Castro se aplicar deveras à poesia, pelo que já nos deu nas Estrelas Errantes. Neste volume de 200 páginas, em que alguma coisa afrouxa e somenos, sente-se o bafejo poético, o verso espontâneo, a expressão feliz. Há também, por vezes, comoção sincera, como nesses lindos versos ao pé do berço. Deus perfuma-te a face com um beijo, e sonhos te aparece, quando, ao calor de uma asa que não veio, o coração te aquece. Às vezes, quando dormes, eu me inclino sobre teu berço, e busco do destino ler a página em flor que nele existe. De tua fronte santa e curiosa, docemente aproximo, temerosa, a minha fronte pensativa e triste. Como um raio de luz do paraíso, teu lábio esmalta virginal sorriso. Ao ver-te assim, estático me alegro, bebo em teu seio o hálito das flores. Oásis no deserto dos amores. Página branca do meu livro negro. A paternidade inspirou tais estrofes. O amor inspira-lhes para outras são puras obras de imaginação inquieta e desejosa de fugir à realidade. Talvez esse desejo se mostre por demais imperioso. A realidade é boa, o realismo é que não presta para nada, que o Sr. Francisco de Castro pode e deve fecundar sua inspiração, alargando-lhe os horizontes. Coisa é para mim evidente. Tiradentes são páginas em que o poeta revela possuir a nota pujante e saber empregá-la. Nem todos os versos dessas composições são irrepreensíveis, mas há ali vida, fluência, animação, e quando ouvimos o poeta falar aos heróis nesses belos versos, vós que dobrais o tempo, o promontório, e barra dentro a eternidade entrais. Mal podemos lembrar que é o mesmo poeta que algumas páginas antes inclinara a fonte pensativa sobre um berço de criança. Quem possui a faculdade de cantar tão opostas coisas tem diante de si um campo largo e fértil. Certas demasias há de perdê-las com o tempo. A melhor lição crítica é a experiência própria. Confesso, entretanto, um receio. A ciência é má vizinha, e a ciência tem no Sr. Francisco de Castro um cultor assíduo e valente.
Lembre-se do Davi o poeta que os antigos arranjaram perfeitamente essas coisas. Fizeram de Apolo o deus da poesia e da medicina. Goethe escreveu o falso e descobriu um moço no homem, o que tudo persuada que a ciência e a poesia não são inconciliáveis. O autor das Estrelas Errantes pode mostrar que são amigas. O que eu dizia em 1878 a este poeta, dizia-se em 1872 ao autor das Névoas Matutinas. Não dissimulei que havia na sua primavera mais folhas pálidas que verdes. Foram as minhas próprias expressões e erguia-o dessa melancolia prematura e exclusiva. Já lá vão 7 anos. Há 4, em 1875, o poeta publicou outra coleção, As Alvoradas, explicando o título no prólogo. Diz que seus versos não têm a luz nem as harmonias do amanhecer. Serão, acrescenta, como as madrugadas chuvosas, desconsoladas, mudas e monótonas. Não se iluda o leitor, não se refugie em casa com medo das intempéries que o senhor Lúcio de Mendonça lhe anuncia. São requebros de poeta. Amanhã é clara. Choveu talvez durante a noite, porque as flores estão ainda úmidas de lágrimas, mas amanhã é clara. A comparação entre os dois livros é vantajosa para o poeta. Certas incertezas do primeiro, certos tons mais vulgares que ali se notam, desapareceram no segundo, mas o espírito geral é ainda o mesmo. Há, como nas nuvens matutinas, uma corrente pessoal e uma corrente política. A parte política tem as mesmas aspirações partidárias da geração recente, e aliás vinham já de 1872 e 1871. Para conhecer bem o talento deste poeta, há mais de uma página de lindos versos como esses, lenço branco. Lembra-se, Aninha, pérola roceira, hoje engastada no ouro da cidade. Lembras-te ainda, ó bela companheira, dos velhos tempos da primeira idade? Longe dessa botina azul celeste, folgava-te o pezinho no tamanco. Eras roceira, sim, quando me deste, na hora de partir teu lenço branco. Ou como as deliciosas estrofes, Alice, que são das melhores composições que temos em tal gênero, mas eu prefiro mostrar outra obra menos pessoal. Prefiro citar A Família. Trata-se de um moço celibatário e pródigo que sai a matar-se uma noite em direção do mar. De repente para, olhando através dos vidros de uma janela. Era elegante a sala e quente e confortada. À mesa, junto à luz, estava a mãe sentada. Cozia, mais além, um casal de crianças, risonhas e gentis, como umas esperanças. Olhavam juntamente um livro de gravuras, inclinando sobre ele as cabecinhas puras. Num gabinete, além que entreaberto se via, um homem, era o pai, calmo e grave, escrevia. Enfim, uma velhinha estava agora só, porque estava rezando, era de certo a avó. E em tudo aquilo havia uma paz, um conforto. Oh, a família, o lar, o bonançoso porto, no tormentoso mar. Abrigo, amor, carinho, o moço esteve a olhar e voltou do caminho. Nada mais simples do que a ideia dessa composição, mas a simplicidade da ideia, a sobriedade dos toques e a verdade da descrição são aqui os elementos do efeito poético e produzem nada menos que uma excelente página. O senhor Lúcio de Mendonça possui o segredo da arte. Se nas Alvoradas não há outro quadro daquele gênero, pode havê-los no terceiro livro, porque o poeta tem dado recentemente na imprensa algumas composições em que a inspiração é menos exclusiva, mas imbuída da realidade exterior. Li-as à proporção que elas iam aparecendo, mas não as coligi tão completamente que possa analisá-las com alguma minuciosidade. Sei que tais versos formam segunda fase do Senhor Lúcio de Mendonça, e é por ela que o poeta se prende mais intimamente à nova direção dos espíritos. O autor das Alvoradas tem a vantagem de entrar nesse terreno novo com a forma já trabalhada e lúcida. A poesia do senhor Ezequiel Freire não tem só o lirismo pessoal, traz uma nota de humorismo e de sátira, e é por essa última parte que o podemos ligar ao senhor Arthur Azevedo. As Flores do Campo, volume de versos dados em 1874, tiveram a boa fortuna de trazer um prefácio devido à pena delicada e fina de Dona Narcisa Amália, essa jovem e bela poetisa que há anos aguçou a nossa curiosidade com um livro de versos e recolheu-se depois da vida doméstica.
Resende é a pátria de ambos. Além dessa afinidade, temos a da poesia, que em suas partes mais íntimas do coração é a mesma. Naturalmente, a simpatia da escritora vai de preferência às composições que mais lhe enquadram a própria índole, e no nosso caso, basta conhecer a que lhe arranca maior aplauso para adivinhar todas as delicadezas da mulher. Dona Narcisa Malha aprova sem reserva Os Escravos no Eito, página da Roça, quadro em que o poeta lança a piedade de seus versos sobre o padecimento dos cativos. Não se limita a aplaudi-lo, subscreve a composição. Eu, pela minha parte, subscrevo o louvor. Creio também que essa composição resume o quadro. A pintura é viva e crua, o verso cheio e enérgico. A invectiva que forma a segunda parte seria, porém, mais enérgica se o poeta nolo desse menos extensa. Mas há ali um sentimento real de comiseração. Notam-se no livro O Senhor Ezequiel Freire outros quadros da roça. Na roça é o próprio título de uma das páginas mais interessantes. É uma descrição da casa do poeta à beira do terreiro, entre moitas de pita com o seu teto de sapé. Fora, o tico-tico remexe no farelo e o gurundi salta na grumichama. Nada falta, nem o mugir do gado nem os jogos dos moleques. O gado muge no curral extenso. Um grupo de moleques doutra banda brinca o tempo será. Vem vindo as aves do parapeito rente da varanda. No carreador de além que atalha a mata, ouvem-se notas de canção magoada. Ai, sorrisos do céu das roceirinhas. Ai, cantigas de amor do camarada. Nada falta, ou falta só uma coisa, que é tudo. Falta certa moça que um dia se foi para a corte. Essa ausência completa tão bem o quadro que mais parece inventada para o efeito poético, e creio que sim, não se combinam tão tristes saudades com o pico final. Ó gentes que morais aí na corte, sabei que vivo aqui como um lagarto. Ó ventos que passais, conta a moça que há duas camas no meu pobre quarto. Lúcia, que se faz Lucila, é também um quadro da roça, em que há toques menos felizes. É uma simples história narrada pelo poeta, mas ainda que na outra. Há nessa composição a nota viva e gaiata, que nem sempre serve a temperar a melancolia do assunto. Já disse que o senhor Ezequiel Freire tem a corcunda humorística. A terceira parte é toda uma coleção de poesia, em que o humorismo traz a ponta aguçada pela sátira. Gosto menos dessa última parte que das duas primeiras. Nem os assuntos são interessantes, nem às vezes claros, o que, de algum modo, é explicado por essa frase da poetisa recendense. A sátira, sendo quase sempre alusiva, faz-se obscura para os que não gozam a intimidade do poeta. Em tal caso, deve o poeta eliminá-la. Também o estilo está longe de competir com o do resto do volume, que aliás não é perfeito. Certamente é correntil e bem trabalhado. O José de Arimateia, por exemplo, anúncio de um gato fugido, mas que diferença entre essa página e a do nevoeiro? Não é que não haja lugar para o riso, mormente em livro tão pessoal às vezes, mas o melhor que há no riso é a espontaneidade. Não sei se escreveu mais versos do senhor Ezequiel Freire. É de supor que sim, e é de lastimar que não. Ignoro também que influência terá tido nele o espírito que parece animar a geração a que pertence, mas não há temeridade em crer que o autor das Flores do Campo siga o caminho dos senhores Afonso Celso Júnior, Lúcio de Mendonça e Teófilo Dias, que também deram as suas primeiras flores. Se no senhor Ezequiel Freire não há vestígio de tendência nova, menos a iremos achar no senhor Arthur Azevedo, que é puramente satírico. Conheço deste autor O Dia de Finados, a Rodolfo e Sonetos, 3 opúsculos. Não darei nenhuma novidade ao autor, dizendo-lhe que o estilo de tais opúsculos é incorreto, que a versificação não tem o apuro necessário e, aliás, cabido em suas forças. Sente-se naquelas páginas o descuido voluntário do poeta. Respira-se a aragem do improviso, descobre-se o inacabado do amador. Além deste reparo que fará relevar muita coisa, ocorre-me um outro igualmente grave. Não só o desenho é incorreto, mas também a cor das tintas é demasiado crua, e os objetos nem sempre poéticos
Digo poético sem esquecer que se trata de um satírico, sátira ou epopeia, importa que o assunto preencha certas condições da arte. O Dia de Finados, por exemplo, contém episódios da natureza, que deve cobrir por força alguma realidade. A absoluta invenção daquilo seria, na verdade, inoportuna, pois ainda assim cabe o reparo. Nem todos esses episódios ali deviam estar, e assim juntos destroem o efeito de todo, porque uns aos outros fazem perder a verossimilhança. Disse que, efetivamente, a visita de um dos nossos cemitérios, no dia em que se comemoram os defuntos, é um quadro pouco edificante. Come-se no cemitério em tal dia? Mas a refeição que o poeta nos descreve é uma verdadeira patuscada de arrabalde, em que nada falta, nem embriaguez, e tanto menos se compreende isso, quanto a dor não parece excluída da ocasião, que o poeta nos indica bem, aludindo a uma das convivas. Um camarão a atrai, vai a comê-lo, e nele lágrima lhe cai. A viúva que repreende em altos brados o escravo, o credor que vai cobrar uma dívida, o rendezvous dos namorados, as chacotas, os risos, tudo isso não parece que excede a realidade? Mas dado que seja realidade pura, a ficção poética não podia admiti-la sem restrição. No fim, o poeta sobe até a vala, que fica acima da planície, e dá-nos alguns versos tocantes. Lastima a caridade periódica, a dor que não dói e o pranto que não queima. Na Rua do Ouvidor e nos sonetos, não há impressão do Dia dos Finados, naturalmente, porque o contraste da sátira é menor. O primeiro daqueles opúsculos é uma revista da nossa Rua Magna, uma revista alegre em que as qualidades boas e más do senhor Azevedo claramente aparecem. O maior defeito de tal sátira é a extensão. Revistas dessas não comportam dimensões muito maiores que as do Passeio de Tolentino. Os sonetos são a melhor parte da obra poética do senhor Azevedo. Nem todos são perfeitos, e alguns há que o assunto excede o limite poético, como a metamorfose. Mas há outros em que a ideia é graciosa e menos solto o estilo, tal, por exemplo, o que ele mereceu uma vizinha ralhadora, soneto cujo fecho dará ideia da versificação do poeta quando ele a quer apurar. Tu, que és o cão tinhoso em forma de senhora, ó, ralha, ralha, e ralha mais e ralha, mas deixa-me primeiro ir para sempre embora. A obra do Sr. Múcio Teixeira é já considerável, 3 volumes de versos e segundo já anunciado, um quarto volume, Os Novos Ideais. Neste último livro, já pelo título, já por algumas amostras que vi na imprensa diária, é que estão definidos mais intimamente as relações do poeta com o grosso do novo exército, mas nada posso adiantar sobre ele. Nos outros, principalmente nas sombras e clarões, podemos ver as qualidades do poeta, as boas e as más. Creio que até agora o senhor Múcio Teixeira cedeu principalmente ao influxo da chamada escola hugoísta. O Trono e a Igreja, Gutenberg, a Posteridade e outras composições dão ideia cabal dessa poesia, que buscava os efeitos em certos meios puramente mecânicos. Vemos aí o condor, aquele condor que a força de voar em tantas estrofes, há 12 anos acabou por cair no chão, onde foi apanhado e empalhado. Vemos as epopeias, os Prometeus, os gigantes, as Babéis, todo esse vocabulário de palavras grandes destinadas a preencher o vácuo das ideias justas. O senhor Múcio Teixeira cedeu à torrente, como tantos outros. Não há que censurá-lo, mas existe afinal, e seu novo livro será outro. Talvez seja o Sr. Múcio Teixeira o poeta de mais pronta inspiração entre os novos. Sente-se que os versos lhe brotam fáceis e rápidos. A qualidade é boa, mas o uso deve ser discreto e eu creio que o Sr. Múcio Teixeira não resiste a si mesmo. Há movimento em suas estrofes, mas há também demasias. O poeta não é correto, falta-lhe limpidez e propriedade. Quando a comoção verdadeira domina o poeta, tais defeitos desaparecem ou diminuem, mas é rara a comoção nos versos do Sr. Múcio Teixeira. Não é impossível que o autor das Sombras e Clarões prefira os assuntos que exigem certa altiloquia. Há outros que se contentam do vocabulário médio e do tom brando, e contudo, creio que a musa dele se exercerá nestes com muito mais proveito. Os outros iludem muito. Se me não escasseasse
Tanto o espaço mostraria como exemplos a diferença dos resultados obtidos pelo Sr. Múcio Teixeira em uma e outra ordem de composições. Mostraria a superioridade da noite de verão, desalento e eu, sobre a voz profética e os fantasmas do porvir. Pode ser que haja um quê de artificial no desalento, mas o verso sai mais natural, a expressão é mais idônea, é ele outro. E por mais que será artificial aquela página, e por que será artificial aquela página? O Sr. Múcio Teixeira tem, às vezes, a expressão da sinceridade. Devem ser sinceros esses versos, aliás, um pouco vulgares, com que fecha a dedicatória das sombras e clarões. Se ainda não descri de tudo neste mundo, eu, que o cálice do ferro sorve até o fundo, chorando no silêncio e rindo a multidão, é que encontrei em vós as bênçãos e os carinhos, que a infância tem no lar e as aves têm nos ninhos. Amigos de meus pais, eu beijo a vossa mão. Não custa muito fazer versos assim, naturais, verdadeiros, em que a expressão corresponde à ideia, e a ideia é límpida. Estou certo de que as qualidades boas do poeta dominarão muito no novo livro. Creio também que ele empregará melhor a facilidade que é um desses dotes e corresponderá cabalmente às esperanças de suas estreias legitimamente despertam. Se algum conselho lhe pode insinuar, a crítica é que dê costas ao passado. Capítulo 3. Qualquer que seja o grau de impressão do leitor, fio que não terá exclusivamente benigna nem exclusivamente severa, mas ambas as coisas há um tempo, que é o que convém à nova geração. Viu que há talentos e talentos bons. Falta unidade ao movimento, mas sobra confiança e brilho. E se as ideias trazem, às vezes, um cunho de vulgaridade uniforme, outras um aspecto de incoercível fantasia. Revela-se, todavia, esforço para fazer alguma coisa que não seja continuar literalmente o passado. Essa interação é já um penhor de vitória. Aborrecer o passado ou idolatrá-lo vem a dar no mesmo vício. Vício de uns que não descobrem a filiação dos tempos e datam de si mesmos a aurora humana, e de outros que imaginam que o espírito do homem deixou as asas no caminho e entra a pé num charco. Da primeira opinião, tem desculpa os moços, porque estão na ida em que a irreflexão é condição de bravura, em que um pouco de injustiça para com o passado é essencial à conquista do futuro. Nem os novos poetas aborrecem o que foi, limitam-se a procurar alguma coisa diferente. Não é possível determinar a extensão nem a persistência do atual movimento poético. Circunstâncias externas podem acelerá-lo e defini-lo. Ele pode também acabar ou transformar-se. Creio, ainda assim, que alguns poetas sairão deste movimento e continuarão pelo tempo adiante a obra dos primeiros dias. Grande parte deles hão de absorver-se em outras aplicações mais concretas. Entre esses, haverá até alguns que não sejam poetas, senão porque a idade o pede. Extinta a musa, extingue-se-lhes a poesia. Isso que uns aceitam de boa mente, outros de má cara, costuma às vezes ser causa secreta de ressentimentos. Os que calaram não chegam a compreender que o idioma não acabasse com eles. Se tal fato se der, entre os moços atuais, aprenderão os que prosseguirem na obra, qual a soma e natureza de esforços que ela custa. Verão juntar-se as dificuldades morais às literárias. A nova geração frequenta os escritores da ciência. Não há aí poeta digno deste nome que não converse um pouco, ao menos, com os naturalistas e filósofos modernos. Devem, todavia, cautelar-se de um mal, o pedantismo. Geralmente, a mocidade, sobretudo a mocidade de um tempo de renovação científica e literária, não tem outra preocupação mais do que mostrar às outras gentes que há uma porção de coisas que essas ignoram. E daí vem que os nomes, ainda frescos na memória, e a terminologia apanhada pela rama, são logo transferidos ao papel, e quanto mais crespos forem os nomes e as palavras, tanto melhor. Digo aos moços que a verdadeira ciência não é a que se incrusta para ornato, mas a que se assimila para a nutrição, e que o modo eficaz de mostrar que se possui um processo científico não é proclamá-lo a todos os instantes, mas aplicá-lo oportunamente. Nisto, o melhor exemplo são os luminares da ciência. Releiam os moços o seu Spencer e o seu Darwin. Fujam também a outro perigo, o espírito de seita, mais próprio das gerações feitas e das instituições petrificadas. O espírito de seita tem fatal marcha do odioso ao ridículo, e não será para uma geração que lança os olhos ao largo e ao longe que se compôs esse verso verdadeiramente galante.
Finalmente, a geração atual tem nas mãos o futuro, contanto que não lhe afrouxe o entusiasmo. Pode adquirir o que lhe falta e perder o que a deslustra. Pode afirmar-se e seguir avante. Se não tem, por ora, uma expressão clara e definitiva, há de alcançá-la com o tempo. Hão de alcançá-la os idôneos. Um escritor de ultramar disse um dia que o talento pode embrenhar-se no mau sistema, mas se for verdadeiro e original, depressa se emancipará e achará a verdadeira poética. Essas palavras de um crítico que também foi poeta, repete-as agora alguém que na crítica e na poesia despendeu alguns anos de trabalho, não fecundo nem grande, mas assíduo e sincero. Alguém que para os recém-chegados há de ter sempre a advertência amiga e o aplauso oportuno.